menos de você e mais louvor ao Senhor. É a isso que nos convida a nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o livro de Salmos, do capítulo 111, então, do Salmo 111 até o Salmo de número 118. E essa nossa leitura fala muito sobre louvor. Praticamente todos os capítulos começam e terminam com a expressão louvado seja o Senhor. O Salmo 111 começa assim, louvado seja o Senhor, termina louvem-no para sempre. O 112 começa, louvado seja o Senhor. O 113 começa, louvado seja o Senhor, e termina também com a expressão louvado seja o Senhor. O Salmo 115 termina de novo com a expressão louvado seja o Senhor, assim como o Salmo 116, assim como o Salmo 117, assim como o Salmo 118, louvado seja o Senhor. Uma série de salmos que nos encorajam, que nos ensinam sobre o valor do louvor. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor todos aqueles que confiam nele. E ele vai nos dar diversas razões para louvar. Ele diz, por exemplo, louvado seja o Senhor, de todo o meu coração eu darei graças ao Senhor quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor. Com todos que têm prazer nele devem meditar nelas. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Então, louvado seja o Senhor por causa das suas obras majestosas, por causa da sua justiça, por causa do seu poder e da sua glória. No Salmo 112 ele vai dizer, louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Ele segue dizendo no 113, para que louvemos o Senhor, porque ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado, ele ergue do lixo o pobre, ele coloca entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Então louvemos ao Senhor porque ele se importa com a gente, porque ele nos vê, porque ele nos nota e ele cuida dos necessitados, ele cuida dos aflitos. O salmista, no Salmo 116, ele vai dizer que ele ama ao Senhor e ele louva ao Senhor porque ele ouviu as suas orações. Ele estava cercado por laços de morte, ele estava cercado por trevas, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor, livrou os seus pés de tropeçarem. E ele diz, o que eu posso agora oferecer ao Senhor? O que eu posso fazer por tudo que ele tem feito por mim? Eu celebrarei o livramento do Senhor, eu louvarei o nome dele, eu cumprirei os meus votos ao Senhor. O salmista louva porque foi livrado, porque foi cuidado pelo Senhor. No Salmo 118, o Salmo vai nos dizer que devemos dar graças ao Senhor, porque ele é bom. Porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. O Senhor, ele é a nossa força, ele é o nosso cântico, ele é a nossa salvação. A nação de Israel certamente tem muito que louvar o Senhor, porque a nação que foi desprezada, né, o verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. O salmista olha para essa nação que foi rejeitada pelas outras, pequena, considerada e comparada com outras nações, mas o Senhor fez dessa nação, da nação de Israel, pedra angular, a construiu, e isso é obra de Deus. Isso não foi obra do povo, não foi obra das pessoas, mas foi obra do Senhor. E por isso ele deve louvor. E ele louva ao Senhor. E ele diz, tu és meu Deus, eu te louvarei. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Muitos motivos de louvor. Certamente você tem muitos motivos para louvar. Mas esses salmos de louvor também nos trazem um alerta. E esse alerta é aonde eu quero focar nessa breve aplicação que eu quero fazer com você. Que é sobre um inimigo. Algo que talvez te impeça de fato, render louvor ao Senhor. Muitas pessoas têm um discurso muito bem ajustado. É claro, Deus acima de tudo, eu louvo ao Senhor, o Senhor é incrível, vamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Mas mas apesar do discurso, na verdade, com as suas ações, com as suas escolhas, e no seu coração, demonstram que estão tomadas de vaidade, tomadas de si mesmas, por si mesmas, pela confiança em si mesmos. Claro, Deus é grandioso, mas também como ele é sortudo de poder contar comigo. O que seria de Deus se não fosse a minha astúcia e o meu serviço tão dedicado? Muitos dizem louvar ao Senhor, mas na verdade
estão tomados de louvor por si mesmos, louvando e confiando em si mesmos e depositando em si mesmas a confiança. E essa confiança colocada em si, essa idolatria é que nos impede e que pode de fato nos impedir de dedicar ao Senhor o louvor que lhe é devido. No Salmo 115, o Salmo começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista diz: Senhor, não é sobre nós. Esse louvor, esse reconhecimento não deve ser dado a nós, porque não é sobre nós. Todo louvor, toda glória deve ser dada ao teu nome, pelo teu amor, pela tua fidelidade. O nosso Deus que está no céu, ele faz tudo como deseja. Ele vai falar sobre como as outras nações questionam: onde é que está o seu Deus? As nações podem até perguntar onde está o seu Deus, mas ele olha para essas nações e ele vê que eles adoram ídolos, que não passam de objetos feitos de prata, feitos de ouro, mas são esculpidos por mãos humanas. E ele vai dizer: aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles, iguais a esses ídolos. Têm bocas, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Ó Israel, confie no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O louvor genuíno, o louvor verdadeiro ao Senhor, a disposição do coração de fato de louvar, só pode vir de um coração que reconhece que não é nada, que reconhece que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem opera, que é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem cuida das nossas famílias. Se estivermos tomados de confiança em nós mesmos ou nas coisas dessa vida, teremos muita dificuldade de render louvor ao Senhor, porque estaremos ocupados demais, louvando e agradecendo e congratulando a nós mesmos. Por isso, cuidado, porque nos nossos dias, o que mais tem é gente tentando te convencer a depositar sua confiança em si mesmo, no seu próprio esforço, na hora que você levanta, no que você faz no seu dia, se você tem propósito, se você tem missão. A nossa confiança deve estar no Senhor, só no Senhor, sempre no Senhor. E toda glória e qualquer reconhecimento deve ser dado somente a Ele. Não a nós, mas ao nome de toda glória, ao nome do Senhor, a Ele que é o nosso cuidador, o nosso salvador. Só a Ele dediquemos o nosso louvor. E que você tenha esse cuidado de não se deixar levar pela vaidade, pela confiança exacerbada em si mesmo ou em outras pessoas, para que isso não te afaste e não te impeça de dedicar o verdadeiro e genuíno louvor que só ao Senhor é devido. Menos de você e mais louvor ao Senhor. É a reflexão que eu deixo para você hoje. Vamos juntos? Lendo a nossa Bíblia a cada dia, você sabe, a gente se encontra aqui para compartilhar da nossa leitura e amanhã nós vamos pro Salmo 119. Então, segue firme, nós estamos quase acabando os últimos dias de leitura do nosso livro de Salmos. E compartilha esse estudo com alguém, clica aí na setinha, envia esse estudo para alguém que possa ser abençoado por essas reflexões e volta amanhã que tem mais. Deus te abençoe.